Bom dia! Voltei para a gente falar um pouquinho de mais um remédio da homeopatia. Tarântula hispânica. Tarântula hispânica. O que tem interessante nesse remédio, que eu acho assim, olhando uma visão mais para as crianças, né? São crianças, não é que o adulto não possa tomar, tá? Mas eu tenho um olhar especial para as crianças porque hoje em dia temos muitas crianças agitadas, inquietas, né? É o remédio da pessoa que está inquieta, que está agitada, às vezes com um pouco de agressividade, né? Então é um remédio que hoje em dia eu vejo muito que a gente pode usar com facilidade na criança. É uma criança que quando ela está muito inquieta, muito angustiada, ela se ataca. Então ela pode bater a cabeça na parede, pode arrancar o cabelo, pode destruir uns brinquedinhos, né? Ou então ela pode ser um pouco agressiva com os amiguinhos. E pode até ser um pouco agressiva com os pais. Então, hoje em dia a gente está vendo muitas crianças inquietas, né? E como às vezes não dão conta daquela inquietação, daquela angústia, destrói brinquedo, né? Joga na parede, sabe assim, uma irritação, né? Ao mesmo tempo, são crianças inquietas, mas tem muita vitalidade, tem alegria. Essas crianças que usam ou que se beneficiam de tarântula hispânica, tarântula é uma aranha, né, gente? Então, os remédios da homeopatia, eles vêm de animal, vêm de vegetal, vêm de mineral. São crianças que, ao mesmo tempo que elas têm uma agressividade por essa inquietação, elas também são alegres, elas dançam, elas cantam, elas pulam e elas são muito sensíveis à música. Então, se pôr uma música, né, que é do agrado delas, elas vão dançar, elas vão cantar, elas vão pular. E às vezes elas ficam cantando, elas mesmas cantam para elas dançarem, se divertirem e pularem. Então elas cantam, às vezes até ficar rouca, às vezes até cansar. E às vezes elas cansam, entram na exaustão daquela coisa da criança que brincou muito e dormem. Porque elas têm uma vitalidade muito grande. E ao mesmo tempo, como tem uma angústia por trás disso, às vezes elas estão rindo, daqui a pouco elas entram no choro, entram na tristeza, né? Não sabem ainda lidar com essa parte da angústia que elas têm, né? Da agitação. Elas são inquietas nos braços, são inquietas nas pernas, mas principalmente nas pernas. Elas mexem muito as pernas. E isso é um sinal, né, para a mãe, para o pai, para a professora, para a médica, para o pediatra, para o homeopata, né? É aquela criança que entra no consultório, ou que entra numa sala de aula e ela está inquieta, né? Ela mexe com os outros, ela ri. Essas crianças, elas riem muito, elas têm uma alegria. Elas se mexem, né? Mexe o braço, mexe a perna, né? Mas principalmente as pernas, né? Então tem crianças que ficam se mexendo, sabe, com as pernas. Essas crianças a gente fica atenta, né? Tarântula hispânica podia ser um remedinho para ajudá-las. São crianças que às vezes rolam de um lado para o outro quando estão muito angustiados, pode ser na cama, no chão, e aquilo dá um alívio nelas, né? Então elas não sabem explicar, principalmente uma criança pequena, fica lá rolando de um lado para o outro, assusta a mãe, assusta o pai, assusta as pessoas, né? Ficam preocupadas com aquela criança, porque a criança está rolando no chão ou está rolando na cama de um lado para o outro, porque aquilo de alguma maneira alivia. São crianças que não gostam de carne, não querem comer carne. E às vezes isso é outra coisa que angustia a mãe. A mãe quer dar uma alimentação com proteína, com carne, né? E às vezes a criança não quer comer. São crianças que bebem muita água. Elas gostam de muita água, elas gostam de muita água gelada. Então, quando a gente vê uma criança que às vezes é muito alegre, gosta muito de música, e dança e pula, e ao mesmo tempo às vezes é agressiva com ela mesma, ou com os amiguinhos, ou às vezes até com o irmão mais velho, com o pai, com a mãe, a gente tem que pensar. Tarântula hispânica pode ajudar muito essa criança, né? E assim, a coisa da inquietação pode atrapalhar ela, né? Na relação com os amiguinhos, na relação na escola. Então, às vezes, a gente ajuda muito uma criança com esse tipo de comportamento só usando um remédio da homeopatia e que é simples, vai na consulta do homeopata, vai tratar, vai cuidar e às vezes vai dar um alívio enorme para a criança, para a mãe, para os pais e para os professores também, porque vai ver que a criança está com um comportamento melhor, né?
com um pouco menos inquietação, menos agressividade, menos irritação, se relacionando melhor nos relacionamentos todos, em casa, na escola, com o irmão, com o professor, com o pai, com a mãe e com ela mesma, né? Ela não se agride mais, né? Não bate a cabeça na parede, não arranca os cabelos, né? É uma criança que vai ter outro comportamento, tá? Falar de tarêntula hispânica é um monte de coisas. A gente podia ficar falando aqui muito tempo, mas a minha ideia aqui é sempre vídeos curtos pra gente sinalizar alguma coisa, né? Tanto para os pais, quanto para o pediatra, quanto para o médico, enfim, com alguém, com um professor, alguém que lide com essas situações no dia a dia. Então, gente, bom dia, abraço grande, eu volto de vez em quando para falar de homeopatia. Tchauzinho!